Bom, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui e bem-vindas à aula ao vivo das licenciaturas. Essa aula ocorre todo final de mês, né? Os meses que a gente tem aula, né? Que não é mês de férias e nem mês de recesso. Essa é a segunda aula desse ano, né? A primeira aula foi com a professora Karina, ela trouxe uma matéria bem interessante aí sobre inclusão. E hoje nós vamos trazer aí um assunto, né, bem importante aí para todo mundo, que é a utilização de plataformas digitais no ensino, né? É uma área que está sendo bastante estudada, né? Eu fiz o meu doutorado em cima disso. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre o tema da palestra, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Do meu currículo, para vocês entenderem até onde eu cheguei aqui, né? E como é que eu me tornei especialista em plataformas digitais de ensino, tá? Não se assustem, tá? Tem bastante coisa, mas assim, é tudo uma construção, né? Eu tenho 50 anos de idade, né? Eu tenho 38 aí de trabalho, então tem bastante coisa para acrescentar. Bom, eu fiz o doutorado, né, no ensino de ciências e matemática pela UFBC, mestrado também pelo mesmo programa. Fiz várias especializações aí na área de educação, né, destacando, né, na área de plataformas, mídias, né, na educação, informática na educação, tutoria à distância, dentre outras. Né, fiz algumas faculdades, né, pedagogia, letras, português, letras em inglês, história, geografia, filosofia, biologia, matemática e direito. Estou cursando algumas outras também, mas isso assim, gente, é devido. Eu trabalho em várias áreas diferentes, né? Então, quanto mais conhecimento eu tiver, mais fácil eu atuo, né? Na área de pesquisa, na área de monitoria, na área de extensão, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Além, né, de atuar aqui na coordenação de pesquisa e extensão, na coordenação de área de formação de professores e práticas pedagógicas, eu trabalho também como tutor no curso de especialização Ciência 10, lá pela a UFABC. Sou parecerista de vários periódicos científicos, associado da Associação Brasileira de Educação à Distância e da ABRAPEC, que é a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciência. Participo do grupo de pesquisa GPSim, Unifesp, e as minhas pesquisas são voltadas, né? Agora eu vou entrar no pós-doutorado em inteligência artificial, para o ensino de ciências nos anos iniciais, formação de professores, plataformas digitais de ensino, PCK e TEPAC, que tem a ver com os saberes docentes, e ludicidade. Então, assim, é toda uma história voltada para a educação, né? Trabalhei antes da educação na área do direito, mas depois de alguns anos eu decidi que eu viria para a área da educação e desde então eu não saí mais, né? E estudo, né, há pelo menos 10 anos sobre as plataformas digitais de ensino. Então eu gosto né, dessa área, eu acho que é importante, ainda mais hoje, né, que o mundo está cada vez mais tecnológico, a gente se aprimorar, né, e trabalhar com a formação de professores. Então, eu dou cursos, né, de formação de professores em plataformas, então eu ajudo várias pessoas a estarem aí, né, galgando posições melhores, né, tirando aquelas lacunas que a gente tem de formação inicial, que às vezes a faculdade é boa, mas assim, a gente não tem aquela formação mais específica em plataformas, né? Então a gente precisa buscar fora, às vezes, essa formação, né? Mas tudo isso para mostrar o quê? Apesar de eu ser coordenador, de não sei o quê, eu sou professor, né? Então, aqui como vocês que estão se formando, né, para serem futuros professores, eu sou professor e eu me orgulho de ser professor, né? Professor, infelizmente, é uma profissão desvalorizada e que está em extinção, né? Poucas pessoas, né, como vocês, querem entrar na área da formação de professores aí na área da sala de aula, né? Tem muita gente saindo, fugindo. Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser professor, tá? Então, fica um convite para vocês aí, assim, não desistam, tá? É uma área difícil de trabalhar? Não vou falar que é fácil, mas é uma área muito prazerosa. Você vê muita coisa interessante aí na formação de professores que em outras áreas você não tem. O retorno que você tem, às vezes, do seu trabalho é tão prazeroso que vale a pena todo o perrengue que às vezes você passa aí
na sala de aula. Bom, a minha tese foi multipaper, né, a minha tese de doutorado. A gente publicou 5 publicações aí, né, para revistas e congressos. Então, assim, tudo que a gente produz, né, a gente tem que divulgar para o mundo. A gente não pode deixar no repositório da faculdade. Então, se vocês fizerem uma iniciação científica aqui, por exemplo, se vocês fizerem uma monitoria acadêmica aqui na instituição, publique, né, a sua experiência, publique o seu trabalho, porque assim você é visto, né, o seu trabalho é citado por outros autores em outros trabalhos e ajuda aí, né, a pesquisa na área de formação de professores, tá? Participei de várias comissões, quando eu estava dentro da UFABC como aluno, tá? Comissão de pós-graduação, comissão disciplinar de ciência de pós-graduação, conselho de ensino, pesquisa e extensão, comitê gestor de formação inicial e continuada de profissionais da educação básica e comissão de especialização. Por que eu estou contando tudo isso? Porque tudo isso me deu muito material e muito conhecimento para trabalhar aqui com vocês, tá? A gente está melhorando os cursos de vocês, a gente está melhorando as matrizes curriculares de vocês, a estrutura, né, que vocês têm para estudar. Então, assim, tudo está em constante... às vezes é lento, vocês acabam não percebendo que vocês estão na correria do dia a dia. Mas a gente já melhorou bastante coisa aqui, desde quando eu comecei aqui em agosto de 24, e vamos melhorar ainda mais, tá? Essa é a minha meta. Bom, vamos falar um pouquinho do tema da aula de hoje, né? A evolução da educação digital. Então, assim, todo mundo, né, acha que a educação à distância é só o EAD, né? É só o que a gente está vendo aqui agora, né? Plataforma, tecnologia, digital, internet, mas nem sempre foi assim, tá? Hoje, lógico, a gente acho que, não vou falar que não sobrevive sem tecnologia, mas ficaria bem mais difícil da gente fazer as coisas sem a tecnologia hoje em dia. Então, ela começou a educação à distância mesmo, ensino à distância, lá no século XIX. Alguém já deve ter ouvido falar aqui, ou deve ter visto algum print, alguma coisa, do Instituto Universal Brasileiro, né? Esse foi o primeiro instituto que trabalhou aqui com ensino por correspondência. Então, o aluno era matriculado nesse curso, mas ele recebia todo o material à distância, fazia avaliação à distância dentro da casa dele, no papel mesmo, escrito, né? E era a única forma que tinha de ensino em massa, né? Com várias pessoas. Não tinha internet, não tinha computador, né? Não tinha tecnologia. Então, a primeira coisa aí que a gente teve para ensinar à distância foi por correspondência. Aí você fala assim, nossa, mas será que eu estudaria por carta? Não sei, nessa época, se fosse a única maneira que você tem de estudar, né? Às vezes não tem acesso na sua cidade né, a uma faculdade ou um lugar que forneça o curso, né? Então, era a oportunidade que as pessoas tinham de ter conhecimento, de se formar ter uma formação continuada aí, né? Depois, na década de 50, veio a Rádio TV Educativa. Quem aqui já ouviu falar do telecurso segundo grau? Né? O telecurso segundo grau, ele foi feito aí baseado nessa ideia da Rádio e TV Educativa. Né? Você aprende, a Roseli deu um joinha, de você ver, né, televisão. Você aprende aí, né, escutando o professor falando, anotando, né, fazendo toda aquela parte que vocês já devem ter visto, né? Os primeiros computadores que eu falo assim, na área da educação em massa, né, começaram aí na década de 70, né? Primeiro, né, nos Estados Unidos, Europa, e depois veio para o Brasil aqui, né? Só que o computador nessa época era muito caro ainda, então não era um acesso muito popular, né? A gente tinha aqui, às vezes, nas escolas, nas faculdades, um computador de uso coletivo, mas também, assim, as pessoas, como não tinham em casa, elas não sabiam usar, né? Precisava fazer algum curso, né? Eu já fiz curso de auxiliar de escritório, já fiz curso, né, de
de Excel, de Word, né? Há muitos anos atrás era necessário, porque a gente não tinha, né, YouTube, né, com tutorial, a gente não tinha internet, então a gente tinha que aprender de alguma forma. E aí, no início dos anos 90, veio o e-learning, né, que aí sim, a rede de computadores, o aprendizado em massa, então a gente começou a ter aí um engajamento do ensino à distância utilizando o quê? Tecnologia, que é o que a gente conhece hoje, né? Não sei se vocês lembram, quando a internet chegou aqui no Brasil, era internet de escada, né? Era internet por telefone. E era cara, caía toda hora. Então, assim, a internet começou muito tarde aqui, né? Pelo que eu me lembre, foi em 95, mas em 94, né? O UOL, outras plataformas aí tinham uns planos aí de internet, mas era muito caro. Não, o plano em si não era caro o pulso telefônico, né? É que hoje a gente está tão acostumado com o celular, mas quem tem telefone entende o que eu estou falando. Você ficar muito tempo no telefone tem custo, né? Então a internet era custosa. Bom, agora vamos para o nosso contexto atual, né? A Luísa está falando oi, né? A gente tem um futuro aí pela frente, né? Então, assim, o pessoal fala assim, mas a IA vai substituir o ser humano? Não acredito nisso, né? Mas a gente tem que aprender a conviver com a inteligência artificial. Então a gente não pode fugir dela, falar assim, eu não consigo, ela vai roubar meu emprego. Não vai, tá? Ela vai, na realidade, dominar o mercado aí educacional, aliás, já está dominando, tá? Muitas faculdades já utilizam a correção de trabalhos, a correção, né, de algumas coisas pela inteligência artificial, né? E é possível, tá? Não é uma coisa. Você fala assim, eu vou perder meu emprego se eu for tutor? Não, tá? Porque a presença humana sempre vai ser necessária, tá? Porque a máquina, ela precisa de comando. A máquina precisa de alguém por trás dela também, que sozinha ela não trabalha. Então, assim, a ilusão que a inteligência artificial vai substituir o ser humano é ilusão, tá? Exatamente, Karine. A educação sempre acompanhou, e hoje em dia, se você não tiver conectado, se você não tiver formação para trabalhar com plataforma, várias escolas estão exigindo isso, né? Até na entrevista, né? Você faz teste aí no Google Sala de Aula, você faz teste em várias plataformas para saber se você tem domínio, ou pelo menos tem alguma familiaridade aí com plataforma digital, tá? Então a gente fala em aprendizado baseado em IA e tutores virtuais avançados, a expansão do metaverso, que é aquele mundo imaginário educacional, né? A gente prevê aí, né, um ensino 100% personalizado e adaptativo. Por exemplo, eu faço pedagogia, então o curso, e aí vai ser, eu quero fazer pedagogia para dar aula para quarto e quinto ano. Aí esse curso vai ser personalizado para o Cláudio, no curso de pedagogia, para a área que ele quer atuar, tá? Esse é o futuro que o pessoal está, não vou falar que está distante, mas também não está tão longe assim, tá? De acontecer. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho aberto aí, né? Ficar bem antenado, porque essa é a tendência mundial, né? E hoje em dia a gente tem que falar na integração total entre tecnologia e metodologias inovadoras. Então a gente fala assim, mas o que é inovação? Inovação é uma palavra muito complicada para se definir, tá? Às vezes o que é inovador para mim não é para você, às vezes o que é inovador para o outro não é para o outro. Então, assim, é muito complicado a gente falar inovação, tá? Inovação é um conceito aí que eu trabalho no curso de inovação, né? E a gente não tem um conceito de inovação. Inovação é uma coisa muito complexa, tá? A gente ficaria uma aula inteira aqui para tentar definir o que é inovação. Bom, eu trouxe um pouquinho para vocês aqui nos próximos slides. O que é o ensino híbrido, o que é o ensino remoto, qual é a diferença entre os dois, tá? Eu trouxe algumas plataformas aí para vocês conhecerem, se vocês não conhecem, né, como o Moodle, o Canva, o Khan Academy, o Padlet, o Mentimeter, e vamos falar um pouquinho do uso da inteligência artificial e aí
e a personalização do ensino, com duas plataformas aí que estão bem presentes. Uma plataforma chinesa, chama DeepSeek, que é essa baleinha roxa, e o ChatGPT, que muitos de vocês já devem ter tido contato, tá? Lembrando que nenhuma ferramenta é 100% confiável, tá? Então, não dá para fazer um trabalho, por exemplo, pelo ChatGPT. Se você fizer, você pode passar vergonha, porque ele, às vezes, traz informação verdadeira, às vezes traz informação que não tem nada a ver com aquilo que você está precisando, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com o uso da IA. Bom, ensino híbrido, ensino remoto e formação continuada. Não, qual que é a diferença de uma coisa para outra, né? As metodologias ativas, elas sempre foram um desafio aí para os professores, para os docentes. Por quê? O novo, tudo que é novo causa um desconforto, né? Ele foge da rotina, né? Então, a gente tem preguiça de aprender coisa nova, a gente tem preguiça, às vezes, de né, trabalhar com, ai, não, plataforma não, é chato, eu já sei fazer meu trabalho na lousa, no meu semanário, no meu caderno, para que eu tenho que trabalhar com plataforma, né? Precisa, gente. Na verdade, é uma realidade hoje em dia que não tem mais como a gente fugir, né? E a realidade aí que a gente via nas salas de aulas, né, é bem diferente do que a gente via na educação de 50 anos atrás. Olha, eu fui para a escola, por exemplo, na década de 80, né? A gente tinha mais ou menos, né, 25 a 30 alunos, um aluno atrás do outro, enfileiradinho. O professor falava, você escutava, não podia interromper o professor. Copia tudo que eu estou falando, vai dar certo, né? Ninguém questionava o professor. A gente vive num mundo hoje em dia, né, globalizado, tecnológico. Mas o que a gente observa, né, é que a sociedade passou por várias transformações, né, no passado e muitas mudanças, mas a metodologia utilizada em diversas escolas ainda é a mesma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Em 2018, eu trabalhei numa escola que se denominava, né, para todo mundo assim, escola inovadora, escola que traz inovação para a sala de aula. Falei, olha, legal trabalhar nessa escola, né? Vamos lá. Fiz, né, minha entrevista, passei. Aí fui lá trabalhar na tal da escola inovadora. Eu falei, inovadora até certo ponto, né? A primeira avaliação que eu apliquei para os alunos, né? Como é que tem que ser a avaliação? Ah, um atrás do outro, né? Com folha de papel e tal. Eu falei, mas cadê a inovação? Aí a coordenadora foi olhando para minha cara, tipo assim, nossa, ele tá questionando a escola? Eu falei, tô. Se você se denomina uma escola inovadora, avaliação formal, com aluno um atrás do outro, que inovação é essa? Nenhuma, né? Então, assim, aí você começa a entender, né? Que às vezes é só marketing da escola, né? Só uma coisa para chamar aluno, né? Enfim, é só uma curiosidade aqui. Bom, crianças e jovens, né? Vocês devem ter contato bastante aí, estão cada vez mais conectados aí às tecnologias digitais. Então, assim, é uma geração que estabelece novas relações com o conhecimento. Então, assim, eu estou na sala de aula, eu sou importante? Sou, claro que sou. Mas a informação que eu estou passando ali, se ele der um Google lá, ele acha, tá? Então, o professor achar que ele é o ser mais importante da face da Terra em sala de aula, ele está perdendo tempo dele, tá? O que o professor tem que ser hoje? Né, já faz algum tempo. Ele tem que ser mediador do conhecimento. Né? Ele tem que ajudar os alunos a aprender, ajudar os alunos, né, no que for possível e ensinar. Agora, competir com tecnologia, não tem como, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, eu dei aula numa escola que só trabalhava com plataforma. Então, assim, se eu fosse resistente, né, eu não trabalharia nessa escola. Eles nem me chamariam para entrevista, né? Bom, as tecnologias digitais, elas modificam o ambiente onde elas estão inseridas. Então, ela transforma aí, né, o indivíduo, criando novas relações no processo de ensino e aprendizagem, principalmente a relação entre professor, estudantes e conteúdo. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso são as pesquisas. Bom, o que é o ensino híbrido? Tá? Conceito agora, tá? O Moran é um dos grandes autores aí que trabalham o conceito de ensino híbrido, tá?
Então, o ensino híbrido é um modelo pedagógico que combina atividades presenciais e online, permitindo uma maior flexibilidade e personalização do aprendizado. Então, vocês aqui, né, num curso à distância, vocês têm um ensino híbrido? O que vocês acham? A Roseli falou que sim. Então, mas vocês fazem atividades presenciais? Eu acho que não, né? Porque assim, a única coisa que vocês fazem aqui presencial é o quê? É estágio, atividade complementar, atividade extensionista, prática pedagógica, né? Que são atividades práticas mesmo. Mas aula, vocês têm aula presencial? Vocês vão no polo, às vezes, para fazer prova, né? Então, a modalidade de vocês não é híbrida. Né? A modalidade de vocês é EAD, é ensino ou educação à distância, tá? Então, assim, isso é melhor ou pior que o presencial? Não existe melhor ou pior, tá? Depende de como ela é administrada, né? Então, depende muito da administração da instituição, tá? De acordo com o Hornstetter, o ensino híbrido ocorre quando parte da instrução do aluno ocorre por meio digital, né, como o ambiente virtual de vocês, por exemplo, com algum elemento de controle sobre o tempo, o local, o modo e o ritmo. Que nem vocês têm lá todos os prazos para vocês realizarem os exercícios, vocês realizarem as provas. Então você tem todo né? Mas você não tem o quê? A interação no ambiente físico, né? Que é uma das características aí do ensino híbrido, tá? Então muitas pessoas confundem, e é normal, tá? Confundir o ensino híbrido com o ensino à distância, tá? São coisas diferentes, são modalidades de ensino diferentes. Moran destaca que o ensino híbrido possibilita o aluno aprender de forma mais ativa, mais participativa e personalizada, utilizando diferentes metodologias e tecnologias para ele potencializar aí o processo de ensino-aprendizagem. Já Bassic e Moran reforçam que essa abordagem permite o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI, como autonomia, colaboração e pensamento crítico. Então, você trabalhar com esse tipo de ensino promove aí várias aprendizagens, vários desenvolvimentos. Não vou falar que promove, né? Podem promover. Lembra assim, na educação, tudo é previsível, mas a gente não tem certeza de nada, tá? Quando a gente entra numa sala de aula, por exemplo, pode ser muito bom, mas pode ser uma experiência desagradável. Então, depende muito. Eu já tive, por exemplo, 2 quintos anos que eram completamente diferentes. E, assim, eu dava aula de manhã para um e à tarde para outro. Eles eram ritmos diferentes, comportamentos completamente diferentes. Então, a gente, como professor, tem que saber lidar, né, com essas diferenças aí. Bom, o ensino remoto, né, é diferente aí do ensino híbrido e do ensino à distância. Por quê? O ensino remoto ocorre quando todas as atividades educacionais são realizadas à distância, sem encontro presencial. Você fala assim, mas então é o meu caso, né? Não. É o caso para situações emergenciais, como aconteceu aí no caso da Covid-19, né? Onde, se não tivesse o ensino remoto, a educação não ia continuar, as pessoas não iam ter acesso, né, à continuidade na escola, na faculdade. Então, assim, o ensino remoto ele vem para momentos emergenciais, tá? Por meio de plataformas, videoaulas, e-learning, né, e outros recursos online. Quais são as principais características do ensino remoto? É totalmente online, né, com aulas síncronas e assíncronas. Quem não sabe a diferença, tá? A aula síncrona é o que a gente está tendo aqui agora, tá? É ao vivo, vocês podem interagir e tal, ou pelo YouTube, né, que vocês podem colocar no chat lá. Ou aula assíncrona. Assíncrona não é no mesmo momento que está tendo aula. É uma aula gravada, é uma videoaula, enfim. É um momento aí que não tá tendo interação real entre os participantes, tá? O uso de plataformas digitais para ensino e avaliação, a dependência de conexão à internet e dispositivos eletrônicos, e a maior necessidade de autonomia parte do aluno. Tivemos um grande problema aí, né, na época da pandemia, principalmente nas escolas.
muitas pessoas não tinham acesso à internet, né? Não tinham acesso à internet de qualidade. Ou, por exemplo, numa casa onde só a mãe tinha o celular, tem 5, 6 filhos que precisam utilizar o celular para fazer atividade da escola, né? Aconteceu bastante disso durante a pandemia. Então, nós vamos ter aí, já temos, né, na realidade, a geração da pandemia. Então, que vão ter problemas de aprendizagem, que vão ter dificuldade, vão ter um atraso aí na aprendizagem. Então, a gente já está lidando com essa situação hoje, tá? De acordo com o Moran, o ensino remoto emergencial foi uma resposta rápida à crise sanitária, mas não deve ser confundido com o que vocês têm aqui, que é o ensino à distância, que é estruturado, você tem um ambiente virtual, você tem um conteúdo, você tem as videoaulas, você tem o Saiba Mais, você tem, né, o estudo de casos, você tem o desafio. Então, você tem várias coisas para fazer dentro do ambiente virtual, que é estruturado para isso, né? Tem planejamento pedagógico, interação sistemática. Vocês podem conversar com os mentores, com os professores, consultores, com o coordenador de curso, né? Então, é bem diferente aí, né, do ensino à distância. Bom, os estudos dizem que o quê? Que as plataformas digitais, elas promovem o que a gente chama de aprendizagem ativa. O que significa isso? Vamos ver. As plataformas digitais nada mais são do que ambientes virtuais que possibilitam acesso a conteúdos educacionais, podendo promover aí a interação entre alunos, professores e materiais didáticos. No meu trabalho de doutorado, eu entrevistei vários professores, né, sobre os recursos que eles utilizam aí para ensinar dentro da sala de aula. Você sabe qual o recurso que eles mais utilizam para ensinar conteúdo para os alunos? Eu também fiquei surpreso. Alguém faz ideia? Pode ligar o som e falar. Vocês estão tímidos, né? Tá bom. Faz a pergunta de novo, professor. Grupo do WhatsApp. Eu perguntei para os professores que recurso que eles utilizavam para ensinar, né? Recurso tecnológico. E eles, assim, quase 100% deles citou um recurso que eu fiquei, assim, surpreso, de verdade. Datashow também, mas, assim, YouTube, tá? Então, eles falaram, assim, que tem vários conteúdos no YouTube que eles utilizam em sala de aula. Conteúdos, assim, por exemplo, para ensinar a célula, estrutura celular. Tem vídeos no YouTube de 5, 6, 7 minutos, vídeos curtos, que explicam direitinho como é que é a formação da célula, as estruturas, para que serve, coisa que às vezes eles demorariam, né, várias aulas aí para conseguir explicar para os alunos, né? Para vocês verem, assim, como a gente tem surpresa também, né? Porque eu não esperava que fosse essa a resposta. Eu esperava assim, eu utilizo o Khan Academy, utilizo o Google Sala de Aula, né? Outros recursos tecnológicos que normalmente a gente usa na escola. YouTube foi uma surpresa para mim, né? Então, esse é um dado que a gente demonstrou em pesquisa. Essas plataformas, elas integram, né, diferentes recursos tecnológicos, né? Como as videoaulas, os fóruns de discussão, os quizzes, até a inteligência artificial, a gamificação. Tem uma plataforma que vocês, não sei se vocês conhecem, chama Khan Academy, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que ela tem uma gamificação. Então, o aluno vai acertando, ele vai interagindo, ele vai ganhando pontos, ele pode trocar avatar, né? Isso estimula, às vezes, o aluno a participar um pouco mais. Não é milagroso, né? Lógico, né? Não vai fazer o aluno que não quer estudar nada estudar, mas ajuda aí a engajar um pouquinho, tá? Segundo o Moran, as plataformas digitais permitem expandir os espaços de aprendizagem ativa, proporcionando novas formas de interação e personalização do ensino, tornando o aluno mais ativo no processo de construção do conhecimento. Elas são fundamentais no ensino híbrido, tá? Sem a plataforma eu não consigo, lembra? O ensino híbrido precisa da parte presencial e da parte online. Então, a plataforma ela é essencial no híbrido, porque ela oferece múltiplos formatos de aprendizagem ativa, permitindo que o estudante tenha um papel mais protagonista no seu desenvolvimento educacional.
Então, o professor, né, a gente sabe já há algum tempo, o professor é mediador do conhecimento. Então, o professor entrar na sala de aula, achar que ele é o bambambam, bam, bam, ele vai cair do cavalo, né? Porque hoje em dia a informação a gente tem em qualquer lugar. Informação confiável, aí já é outro, né? Outros 500, né? Porque hoje em dia não é tudo que você tecla lá e clica que você pode confiar, né? Tem muita informação falsa, hoje com a inteligência artificial até vídeo falso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas fontes de informação hoje em dia. Em pesquisa recente, né, a gente constata que uma parte expressiva dos estudantes considera o ensino através de tecnologia como desafiador. Então, até para os estudantes, né, é desafiador, porque é uma modalidade diferente mesmo, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu não consegui me organizar para estudar aquela disciplina. Realmente é difícil, não é fácil, né? A organização para estudar à distância. A única facilidade que você tem no ensino à distância é que você não precisa ir até o local, né, todo dia. Né? Eu fiz uma faculdade presencial de direito, né? Então eu tinha que ir todo dia na faculdade e tal. É cansativo, né? Cansa fisicamente e mentalmente, mas não é mais fácil que o ensino presencial coisa nenhuma, né? É tão difícil quanto e é tão desafiador quanto. Oi, Roberto, pode falar. Professor, boa noite, senhor me ouve? Ouço sim, eu ia falar ovo, eu ouço sim. Não tem problema não. Deus abençoe a noite do senhor. Nem sei se pode interferir, né? Mas eu queria pegar um gancho em cima do que o senhor falou. Pode Eu sim. formei o ensino médio em 1999, então no século passado, né? E, para minha surpresa, eu comecei a fazer agora educação física, estou no segundo período, e isso pega muito um gancho em relação ao que o senhor falou, porque eu estava acostumado com aquele negócio de pegar no livro para poder ler e tal, e hoje é tudo digital, tudo você é intuitivo, né? Você acaba entrando no link que te reporta em outro link, que você consegue anexar. Então, no primeiro semestre, eu vi uma certa dificuldade, confesso ao senhor. Hoje não, hoje eu consigo fazer bem, de forma bem mais precisa, né? Então, se você pontuar em relação a isso, já que o tema é sobre a parte digital, né? Que muitas das vezes o aluno ele tem uma dificuldade, pode ser pela idade, né? Ou pode ser até mesmo pelo cognitivo, Não, talvez. não fala pela idade, não. Eu tenho 50 anos e a gente supera as dificuldades, né? Mas então, assim, foi assim, muito interessante, né? Aqui no NAIA, o Leonardo me ajudou demais, toda a equipe da faculdade me ajudou muito. No início eu achei que eu não iria conseguir, e está sendo assim, muito prazeroso e muito gratificante. Então, só agradecimento, tá? Não, a gente que agradece por vocês permanecerem aqui com a gente, né? Vocês são o nosso objetivo, vocês são o nosso sangue aqui, né? Sem vocês aqui, a gente não estaria aqui também, né? Então, sejam bem-vindos aí sempre, tá? Eu amo Obrigado. ser professor, acho que não seria outra coisa hoje em dia a não ser professor. Obrigado, eu. Bom, o uso de tecnologias, né, como forma de aproximação do ensino, com ambientes interativos, pode ser feito diretamente do computador, né? Docente hoje a gente trabalha muito do celular, né? Eu faço muitas respostas para o aluno. Aí, professor, muitos de vocês já me mandaram mensagem. Ah, mas só você responde. Eu não consigo ver um balãozinho lá aberto, né, com uma mensagem e não responder, tá? Às vezes eu não consigo responder na hora, que às vezes eu tenho que fazer alguma pesquisa e tal, mas chegando no computador, a primeira coisa que eu faço é responder. Por quê? Eu também sou aluno, né? Então, assim, eu não gosto de interagir com as pessoas não responderem, né? Nem que você responda assim, ó, tô vendo, né? Mas alguma resposta eu tento dar, tá? E eu oriento todos da minha equipe a fazer a mesma coisa, né? Não deixar o aluno esperando pela resposta, tá? Nesse contexto aí, né? A gente utiliza os meios digitais uma ferramenta eficiente, tá? Então, assim, não pode ser a única, né? A gente não pode ficar refém da tecnologia. Mas é uma forma eficiente aí que a gente tem de estudar. Agora, você imagina isso aqui dentro da escola, né? É muito mais complexo. Vocês são adultos, vocês escolheram estar aqui, né? Vocês não estão aqui forçados. Já as crianças, por exemplo, elas não têm opção. Né? Elas estão na escola, elas têm que ir para a escola. E aí o uso de tecnologia forçada é meio complicado.
Então, tudo tem que ser negociado, né, com a sua turma, com o seu público-alvo, porque, às vezes, você quer trabalhar com tecnologia para ser moderno, para ser legal, tal, mas, às vezes, dependendo do contexto, não vai funcionar. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado aí. Bom, o uso de meios e tecnologias pode vir acompanhado de uma maior capacitação. É isso que a gente está sentindo falta. Na pesquisa que eu fiz de doutorado, a gente detectou que a formação docente, principalmente na área de tecnologia, de plataforma, é muito precária. Né? Os professores aprendem normalmente ou com alguém ensinando, ou com um tutorial do YouTube, né, que não é a melhor forma. Né? A melhor forma é ter formação continuada mesmo dentro da escola, dentro da faculdade, com profissionais da área de tecnologia, da área de plataformas, né, para a pessoa ficar com menos dúvida possível. E se sentir mais segura. Às vezes a pessoa não usa a tecnologia porque ela se sente meio insegura, né, para utilizar. Será que eu estou fazendo certo? Será que estou indo pelo caminho correto? Então, assim, nesse sentido, a instituição de ensino deve ter o papel sine qua non. O que é isso? Papel, assim, primordial na formação desses docentes. Porque o processo de ensino-aprendizagem se apresenta de forma clara, aperfeiçoada e qualificada. Né? Então, a gente sabe que sala de aula já não é fácil. Né? Se você não tem formação, fica mais complicado ainda. Tá? Bom, aqui eu trouxe a primeira plataforma para mostrar para vocês. Chama Mentimeter. Né? Alguém já tinha ouvido falar dessa plataforma? Bom, essa plataforma... Eu não. Eu imaginei. Ela não é muito conhecida pelos alunos mesmo, né? Ela é mais conhecida pelos professores, principalmente do nível universitário, tá? Mas assim, isso aqui eu já trabalhei em escola com essa plataforma, ela é muito legal, tá? Então o que você pode fazer nela? A apresentação, como você faz no PowerPoint, como você faz, né, no apresentações do Google, nuvem de palavras dinâmicas, enquetes ao vivo, quizzes, né, perguntas e respostas e competição entre os alunos, perguntas e respostas informativas e muito mais, né? Então você utiliza www.mentimeter.com, pede lá para colocar em português. Eu também não gosto, ele já vem em inglês, né? Eu já peço para mudar a língua para língua portuguesa, que é a minha língua, né? E aí vem, né, a plataforma para você utilizar. Existe tutorial também para você utilizar lá no YouTube, é só você pesquisar. É uma plataforma relativamente simples, tá? Ela está integrada aí, ó, com o Zoom, com o Teams, com o Hopin, com o PowerPoint e outros aplicativos aí. Então você pode trabalhar de forma integrada. Esse é um exemplo, né, de uma interação que eu fiz numa palestra, tá? Eu queria saber o que o pessoal ali daquele contexto sabia sobre plataformas digitais. Então eu fiz lá no Mentimeter a nuvem de palavras, coloquei aqui o site para ele acessar e o código para ele colocar. E aí o aluno vai lá, digita o código e tem que responder 3 palavras que remetem a plataformas digitais na cabeça dele, né? Quando eu falo plataformas digitais, o que ele imagina? E aí a gente recebe as respostas aqui, ó. Tá vendo? Aí ela vai criando uma nuvem de palavras. Por exemplo, o aluno falou inovação. Aí ele vai crescendo a palavra, ele vai colocando na vertical, na horizontal. Eu esqueci de trazer um que eu tenho aplicado aqui. Tá? Mas a nuvem de palavras é o mais utilizado. Bom, segunda plataforma que eu trouxe para vocês é o Padlet. Alguém já ouviu falar do Padlet? Quem não trabalha em escola é mais difícil, tá? O Padlet é um mural interativo, tá? O que é um mural interativo? Você pode fazer várias atividades com o aluno aqui, com interação, tá? Você pode colocar o vídeo, você pode colocar figuras, você pode colocar mapa, você pode trazer várias coisas aqui para trabalhar com os seus alunos. Você monta aqui na configuração como você quer, se o aluno pode interagir, se não pode, se ele pode comentar ou se ele não pode, se ele pode dar curtida ou não, se ele pode compartilhar. Então você
você configura do jeito que você quer. E aqui eu trouxe um Padlet que eu participei na pós, que eu fiz em mídias da educação. O professor pediu para a gente fazer um mural biográfico de uma coisa importante que tinha acontecido naquele ano, né, para a gente. Eu coloquei ali, né, uma foto, eu, meu orientador de doutorado e minha irmã, a gente participou de um congresso lá em Recife, né, que é o IOST, né, e eu coloquei aqui o que descrevia essa foto, tá? Aí outras pessoas comentam embaixo, curtem, interagem com o seu post. Então isso dá para trabalhar com os alunos de diversas formas, tá? Também tem tutorial e tanto o Mentimeter quanto esse aqui tem aplicativo pelo celular, tá? Tanto no Android como no iOS. Terceira plataforma que eu trouxe para vocês é o Canva, tá? Eu utilizo bastante o Canva. Por exemplo, o post que eu mandei lá no encontro com a coordenação para vocês, de aviso, essa imagem eu criei lá, né? Eu criei aqui no Canva para postar para vocês. Então, assim, é uma forma interessante da gente fazer post em rede social. Eu posto muito no Instagram, quem quiser me seguir, fica à vontade. Eu posto bastante no Facebook, posto bastante no TikTok, né? Eu dou aula de dança, então, assim, é muito bom, né, a gente ter ferramentas que ajudam a gente a publicar, a divulgar informação, né, e o Canva é uma dessas, né? Mas não é só a apresentação que ele faz, não, né? O Canva, você pode fazer e-mail, você pode fazer planilha, você pode fazer quadro, apresentação, posts para as redes sociais, vídeos, slides, site, né? Você pode trabalhar... E assim, existe a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita você tem algumas limitações de modelo, tá? Tudo que você vai utilizar aqui no Canva, ele já traz um template, um modelo, né? E alguns modelos mais simplesinhos são gratuitos. Agora, os mais sofisticados, umas figuras bonitonas, assim, é o pago. Mas quem tem e-mail institucional de escola, por exemplo, consegue habilitar o Canva pago, tá? E aí você utiliza ele gratuitamente, tá? Quem tem um e-mail institucional, tá? Quem não tem e-mail institucional não dá. Não adianta só provar que você é professor, tem que ter um e-mail institucional para você ter esse direito, tá? Eu não sabia também, eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Então eu também já fiz a minha aquisição. Bom, e aqui chega as ferramentas do Google, né? Google tem bastante coisa para utilizar, tá? O Google Sala de Aula, apresentações Google, o documento Google, que é o Word, né, que a gente conhece, o Gmail, eu tenho o Gmail desde que lançou aqui no Brasil, para mim é uma ótima ferramenta. O Google Acadêmico, onde vocês precisam pesquisar artigo, precisa pesquisar, né, coisas interessantes assim, para fazer um projeto multidisciplinar, por exemplo, a prática pedagógica, para estágio. O Drive, que para mim Drive é vida, né? Toda a minha vida está no Drive, tudo que é de documento, foto. Então, assim, o Drive é um espaço bem interessante, se você souber organizar. Quando você quer fazer uma enquete, avaliação, né? Outras coisas daí interessantes, dá para fazer o Google Forms, né? Que é o formulário Google. Tem interação com o YouTube. Você pode criar sites dentro das ferramentas do Google, podcasts. Eu utilizo bastante aqui, né? Por exemplo, essa aula aqui foi criada lá no Google Agenda. O Planilhas Google, o Google Maps, né, para quem é meio perdido na vida, né? O Google Maps aí ele te direciona para onde você quer. E a ferramenta que a gente está utilizando aqui, né? O Google Meet, né? Então, o Meet é uma ferramenta de videoconferência. Então, tem tudo isso para a gente utilizar aqui e às vezes a gente fica quebrando a cabeça né? Como é que eu vou fazer tal coisa? Tem tudo aqui gratuito, fácil de utilizar. Então é só ter um pouquinho de boa vontade, às vezes, também, para fazer isso. Eu vou colocar para vocês aqui a lista de presença aqui, tá ó, tá? Como tem 3 instituições aqui do grupo I9, tem o Centro Universitário UFBRA, o Centro Universitário do IBTA e a Faculdade Alden. Tá? Então tem uma lista para cada um.
É só clicar lá, comprar o ingresso, entre aspas, que é de graça. Aí você preenche seu nome, seu e-mail direitinho, depois, até 10 dias úteis, o certificado chega para vocês no e-mail, tá? Professor, coloca de novo, professor, eu não consegui pegar o link. Mas eu acabei de colocar aqui. Mas eu não consegui clicar, porque eu estava vendo qual faculdade era. Tá. Estou colocando de novo, pronto. Conseguiu? Bom, aí vem aqui as redes sociais, né? Aí você fala assim, mas você usa a rede social para ensinar? Uso? Claro que eu uso, né? WhatsApp, né? Eu tenho alunos de iniciação científica aqui, né, a gente tem grupo de WhatsApp. Facebook, eu já passei atividade para os alunos com um grupo de Facebook. Eu passo algumas atividades de educação física, que eu sou, né, coordenador de educação física. Passo algumas atividades para os alunos pelo TikTok. Instagram, eu utilizo bastante para mostrar minhas aulas de dança, aulas de musculação. A gente utiliza 2 ambientes virtuais para estudo, que é o Blackboard, e o Moodle, que é o ambiente virtual de vocês. E tem uma rede social bem interessante aqui para quem não conhece, chama LinkedIn, tá? É uma rede social profissional. Então, se você quer procurar emprego, se você quer se destacar aí na área que você trabalha, o LinkedIn é uma boa ferramenta aí, uma boa rede social para você se conectar. E aí tem a plataforma Khan Academy. A plataforma Khan Academy é uma plataforma que inicialmente veio só para ensino de matemática, né? E agora ela está com ensino de ciências, língua portuguesa e outros componentes aí da Base Nacional Comum Curricular, tá? Então você pode utilizar, essa é aquela plataforma gamificada que eu falei para vocês, né, que os alunos gostam bastante. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem todo o conteúdo aqui é verificado. Então, eu já vi aulas aqui de ciências, por exemplo, que tinha erro conceitual, né? Então, tem gente que utiliza isso aqui sem pensar 2 vezes. Mas eu recomendo sempre dar uma olhada no material antes de aplicar a atividade com o aluno, né? Isso aqui dá para você fazer avaliação, dá para fazer um monte de coisa dentro dessa plataforma, tá? Mas infelizmente eu não consigo falar isso para vocês hoje, porque é mais complexo. Aqui é a Geek, tá? Que eu falei para vocês que eu trabalhei com ensino de matemática aqui. Então, a escola só trabalhava com plataforma, não tinha livro didático, né, físico. Então, a gente tinha que trabalhar diretamente na plataforma. E também, nessa mesma escola, eu trabalhei com robótica educacional, né? Os alunos do 7º ano, a gente trabalhava conteúdos com eles, né? Por exemplo, eclipse solar, né? Que eu trabalhei com os alunos. Eu acho que não está aparecendo aí para vocês, né? Deu algum probleminha com o arquivo. Bom, eu trabalhei com os alunos. O eclipse solar, eles montaram o Lego, o robozinho, para mostrar o eclipse solar. Depois, no 7º ano, eles construíram um balanço, né, utilizando a robótica também, com o Lego. E depois, aqui no meio, tinha uma foto minha aqui, dentro da sala de robótica. Espera aí que acho que deu um bugzinho aqui. Bom, e finalizando um pouquinho a aula aqui, a inteligência artificial, né? Então, a gente não trabalha mais sozinho, a gente não trabalha mais sem tecnologia, e a inteligência artificial veio para ficar. Então, não adianta chorar, espernear, né? Falar sobre, vai roubar meu emprego. Não, não vai, tá? Isso é doideira de quem não estuda sobre o assunto, tá? Até a IA veio ajudar e ela tende a melhorar, ela tende a ser. Já saiu uma norma do CNPq agora sobre pesquisa utilizando IA, saiu agora em março. Então, assim, as coisas vão entrar no eixo. É que quando ela foi lançada, não tinha normatização, não tinha lei, não tinha nada, então virou terra de ninguém, né? Mas a partir de agora, o uso da inteligência artificial na educação, né, e no ensino vai ser cada vez mais utilizada, tá? A gente trabalha hoje com ensino adaptativo, né, que visa utilizar a IA para monitorar o progresso do aluno. Por exemplo,
A Leandra está aqui, mas ela não acessa o AVA, ela não acessa as disciplinas. Aí o que a minha vai me notificar? Olha, a aluna Leandra não está acessando, olha, ela não acessou o ambiente virtual desde quando? Então ele vai ser meio que um dedo duro. Isso é ruim? Claro que não, né? Mas para ver e ajudar o aluno, né? De você tá vendo se você está aprendendo ou não. Os chatbots e os tutores virtuais, né? Que eu falei para vocês, que é uma tendência aí, né? Das faculdades utilizar tutores virtuais e chatbots para as respostas, né? Então, você já tem lá no portal de aluno, por exemplo, o atendimento eletrônico de vocês é IA, né? Então, ele direciona vocês a abrir o ticket, por exemplo, para a área de secretaria, para a área do financeiro, para a área de suporte, para a área que você precisa de ajuda, né? E a gente vai começar a utilizar agora IA também para coleta e análise de grandes volumes de dados, para melhorar aí os processos na educação. Oi, Roseli, pode falar? Oi, boa noite, professor. Eu Boa mesmo noite. estava fazendo a resposta lá e viu que uma colega ali pediu, a Mônica também pediu. Não aparece a Alden, só a Ubra e a UniBTA. Então, assim, ó, Qual que eu coloco? pode colocar qualquer uma das duas que você vai receber o certificado da mesma forma, tá? Tá. E aí Depois, eu vou pode falar. notificar a área de TI para eles corrigirem esse erro da Alden, tá bom? Tá bom. Depois, no final, eu preciso dar uma palavrinha contigo, tá? Eu vou pensar. Tá bom. Espero que tu pense bem. Então, tá bom. Até. Bom, eu não sei se vocês conhecem um site chamado AvaMec. Você já ouviu falar? AvaMec. O AvaMec é uma plataforma de cursos, tá? Gratuitos. Vocês têm certificado desses cursos. Eu vou até colocar no chat aqui para vocês. Tem cursos muito bons, tá? Essa aula tem certificação, sim, tá? É só você assinar a lista de presença que eu passei agora há pouco, que você recebe daqui a 10 dias, eu vou colocar aqui de novo, tá? Então, essa plataforma AvaMec, ela é muito... Bom, eu já fiz quase todos os cursos que tem lá. Eu sou viciado em fazer curso online, né? Então, tem curso na área de formação de professores, tem vários cursos, tá? Vários cursos. Então, vocês podem aproveitar e fazer. Só que lá tem também essa parte aqui, lá no topo, saberes digitais docentes. Então, você quer medir os seus saberes. O que você sabe de tecnologia? O que você sabe de saberes digitais? E aí você faz vários testes lá e ele te indica, né, que nível de saber que você tem. Eu achei bem interessante, né, inclusive trazer aqui para vocês. Esse aqui foi o que eu fiz, tá? Então, ele mede 3 dimensões, né? Ensino-aprendizagem com uso de tecnologias, cidadania digital e desenvolvimento profissional. E aí, o meu resultado é o quê? 4 de integração, de ensino-aprendizagem, 4 de cidadania e 5 de liderança, aqui no desenvolvimento profissional. Por quê? A lista de presença é só você comprar o ingresso lá no Simpla, tá bom? O ingresso é de graça. E aí você preenche os dados direitinho, com o seu nome completo e e-mail, e esse certificado será enviado em até 10 dias, tá? Essa noite fica gravada assim, tá? Depois eu vou divulgar para vocês no AVA o canal das licenciaturas, então tem várias aulas anteriores lá também, aí vocês podem acessar à vontade, tá bom? Eu não vou passar agora porque eu vou mudar ainda, tá? O site. Esse aqui é a pesquisa, a última pesquisa que eu publiquei, tá? Um artigo que investiga com os professores e docentes, que é o professor que trabalha nos anos iniciais, mobiliza seus conhecimentos ao utilizar a plataforma digital. Então, assim, a gente trabalha sempre pesquisando e sempre em prol aí de divulgar isso, né, para todo mundo, né? Durante o curso, os participantes elaboraram planos de aula, realizaram atividades práticas com as plataformas, né? E os dados mostraram que o uso das plataformas potencializa o planejamento das aulas de ciências, tornando mais interativo e próximo da realidade dos alunos.
Então, os professores estão utilizando bastante. Seja de forma forçada, como no estado de São Paulo, por exemplo, que o estado obriga os professores a utilizar a plataforma, mas seja de forma espontânea também, os professores estão utilizando bastante, né? E a gente apontou aqui né, nesse artigo várias lacunas aí, tanto na formação da faculdade, que os alunos têm, quanto na formação continuada, que é o pós-faculdade. Uma frase aqui para inspirar vocês: a tecnologia é só uma ferramenta, tá? No que se refere a motivar os estudantes e conseguir que trabalhem juntos, um professor é o recurso mais importante. Muito obrigado. Dúvidas? Estou à disposição. Se ninguém tem dúvida, eu vou mandar uma avaliação virtual para vocês. Oi, Roseli. Boa noite de novo. Boa noite a todos. Eu vou aparecer também um pouquinho. Não é muito interessante, professor. Tem várias partes ali que eu conhecia. Outras não, achei bem interessante, porque eu ainda estou no 5º semestre, então estou com um pouco de dificuldade para entrar na parte onde a gente eu vou ter que ter contato com as crianças, né? Mas estou me encaixando. Agora eu resolvi fazer primeiro as disciplinas, depois eu vou fazer, porque ainda vai dar tempo, né? Mas o que eu queria ver contigo, Cláudio, eu participei das duas palestras que teve e só recebi um certificado. Eu te mandei um e-mail, não sei se você chegou a ver. Não recebi e-mail seu não, Roseli. Você preencheu a lista? Sim, preenchi das duas. Eu só recebi o certificado da... Porque esse ano a gente só teve uma. Será? A gente só teve a palestra da professora Karina. E essa é a segunda, que é a minha. A inclusão que ninguém ensinou na faculdade. Isso, esse foi da professora Karina. Então tá, foi o dia 26/2. Isso, e essa então, segunda aula. Teve uma outra, então não era de... Devia ser a palestra de início de semestre, que é Eu acho que foi. A educação e a atualidade, com a professora Conceição. Isso, foi com a professora Conceição mesmo. Então faz o seguinte, me caminha e-mail falando que você não recebeu o certificado, que eu vou cobrar a área de TI, tá bom? Não, mas daí esse da Karina eu recebi. Não, o outro que você não recebeu. Tá. Eu vou encaminhar. Eu encaminhei um e-mail. Como é que não foi? É claudio.locatelli@aprimorar.com.br. Eu vou colocar aqui, ó. Isso, coloca aí que eu já acesso, daí eu vejo que é o meu e-mail lá. Eu tenho daí umas outras dúvidas, eu te passo lá, tá? Tá bom. Eu acho que vai ficar melhor. Eu queria tomar mais um pouquinho do teu tempo, do tempo do pessoal aí. Tem alguém do 5º semestre de pedagogia aí no grupo? A gente tem um grupo separado. Se quiser passar, quiser entrar... Você é de que instituição, Roseli? Eu sou da Alden. Da Alden. Aqui a gente está com a UFBRA e a UniBTA também, tá? Uhum. Ô, Mônica, se você não recebeu, manda um e-mail para mim, tá bom? Que eu cobro a área de TI. Se você preencheu a lista direitinho lá, eles mandam para você. Professor, eu não consegui preencher a lista. Eu posso lhe mandar um e-mail? Não, assim, para receber tem que preencher a lista. Pois é, mas qual é essa lista aqui que eu tentei aqui pelo AVA, esse AVA Mac aqui, eu não consegui. Não. A lista é pelo... eu vou postar aqui de novo, tá? Então posta aí que eu vou pelo... Tá bom, então eu vou lá, Cláudio. Obrigada, eu vou te mandar um e-mail daí, tá? Tá bom. Tchau. Boa noite. Obrigada pela palestra, foi muito boa. Imagina, que isso, gente. Essa aula ao vivo eu acho extremamente... Eu tô tentando ampliar ela para ser a cada 15 dias, mas tá mais difícil. Mas pelo menos uma vez por mês eu garanto, tá? Todo final de mês a gente vai ter uma palestra com um tema diferente, com uma coisa diferente para a gente poder interagir. Não vou embora ainda, vou pedir para vocês abrirem a câmera aqui para a gente tirar uma fotinha. O que vocês acham? Está aparecendo que está dando problema no sistema aqui do meu computador faz dia. Vou tentar abrir aqui.
Ó, eu já passei perfume, já pentei o cabelo. Ah, não, eu tô assanhadinha, mas faz parte. Eu ainda Não, não passei. meu, Espera só um minutinho. Tinha o cabelo não. Eu vou copiar o o meu não tá e-mail aqui pra aparecendo, ver. pessoal. Não tem problema, Marlene. O meu não tá aparecendo. Ele tá dizendo algum problema, fechar os app que tá aparecendo, aí não sei. É normal, às vezes a gente tá com muita coisa ligada ao mesmo tempo. Mas só não vai aparecer porque eu sou no meio do mar. Mas eu queria aparecer também. E agora? Vamos lá. 1, 2, 3 Agora e... eu quero. Ó, tem um cachorrinho aí participando da... Eu não consegui. Fotinha tirada. Bom, gente, eu agradeço aí, né, a presença de vocês. E mês que vem, no finalzinho de abril,